Pastor Tony Arantes, me escuta, tudo bem? Escuto sim, Guto, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde aí a todos os telespectadores da TVI, a todos que nos acompanham através das redes sociais. Aproveito aqui para cumprimentar toda a direção da TVI, fazer até aqui um agradecimento ao Samuel, que sempre está em contato com a gente. Eu andei recebendo muito convite para estar participando aqui com vocês, mas por conta de toda a pandemia, tudo que tem acontecido, a gente está numa rotina assim, bastante aglomerada, não no sentido de pessoas, mas no sentido de tarefas, né? Estamos muito atarefados, por isso não pude aparecer aqui antes, mas é uma alegria estar aqui e eu desejo já também uma boa tarde aí ao Luiz Cláudio também, que vai participar comigo desse quadro aí. Muito obrigado, Pastor Tony, muito bem-vindo ao Telescópio. Também Luiz Cláudio. Luiz, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao programa Telescópio, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Boa tarde ao pastor, ao pessoal da TVI, telespectadores e internautas, né? Agora é mais internauta, muito mais essa loucura que nós estamos aí vivendo. Prazer estar aqui também. Muito bem, muito obrigado também pela participação. Então, trazendo aqui para você e para os nossos participantes também, que o Contraponto, então, é um quadro dentro aqui do Telescópio, onde nós trazemos duas pessoas para conversar sobre assuntos aqui da cidade dentro de um tempo determinado. Então, a cada rodada de perguntas, eles têm 3 minutos para responder. Esses 3 minutos ele pode ser dividido em até 2 partes, né? Então, ele pode usar 1 minuto na primeira resposta, depois ter mais 2 minutos depois, ou fazer da maneira que preferir aqui. Então, vai de acordo de cada um dos participantes aqui, a forma que irá usar esses 3 minutos. Lembrando também que cada uma das rodadas, né, se inicia com um deles respondendo. Então, nós vamos alternando aí as respostas, quem começa respondendo aqui, para poder trazer também para você que acompanha com a gente aqui algo um pouquinho mais dinâmico. Gente, vou fazer a pergunta para você aqui, Tony, vamos lá? Pra gente dar prosseguimento aqui no nosso programa, 3 minutos então, iniciando. Então, a pergunta que eu iria fazer aqui nessa primeira rodada aqui de perguntas aos nossos participantes seria justamente a respeito de uma nova pesquisa, então, que foi divulgada hoje pela revista Veja, apontando aí um crescimento das intenções de voto ao presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Traz ali a revista, ela cita, né, que teve muitos acontecimentos nesses últimos dias que poderiam, de certa forma, ter abalado a saída dos ministros, toda essa questão do Covid-19, todos os problemas que foram apontados, mas mesmo assim ele consegue ainda num crescimento, né? E em todos os quadros ele começa a ganhar mais vantagem ainda sobre os próximos candidatos, de certa forma que a revista traz aí que se as eleições fossem hoje ele estaria reeleito. Como você avalia isso, Tony, por favor? Olha, Guto, na realidade eu avalio isso, essa notícia, né, de uma forma muito positiva, Guto. Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho político de estimação, né? Eu sou uma pessoa que eu costumo me posicionar, né? O pessoal que me conhece, os membros da igreja que eu sou pastor, sabem que eu não sou de fugir da raia, não. Eu me posiciono, claro que quando isso ocorre, a gente, né, na condição de ser humano, você está passível de cometer erros, né? E claro que eu já votei em político que eu me arrependi, mas se tem um voto que até o momento eu não arrependo, é o voto no presidente Bolsonaro. É claro que ele é ser humano, é claro que ele erra, e eu quero deixar algo muito claro aqui, Guto, eu não concordo com 100% daquilo que ele fala e nem com 100% daquilo que ele faz. É claro que nós temos pontos ali de discordância, mas em algumas atitudes dele, mas eu vejo ali um homem muito bem intencionado no que diz respeito à questão de corrupção. Não há nada que venha a denegrir diretamente a imagem dele. Às vezes as pessoas falam, mas e o ministro tal, e o filho dele e tal, e aquela coisa toda. Guto, eu penso assim, a partir do momento que os nossos filhos completam a maioridade, você já deixa de ser responsável pela atitude deles, e eles passam a ser responsáveis pelos próprios erros. Então, se o camarada, né, seja pai ou mãe, ele não tem como controlar filho, que dirá que ele controlar ministro, controlar alguém que esteja, né, ao lado dele ali, num erro que uma pessoa eventualmente pode cometer. Mas eu vejo isso com muito, muito bons olhos. Eu acho que o povo brasileiro tem percebido isso. Ele é um cara, Guto, que ele costuma fazer
um estereótipo que eu gosto muito, que é aquela pessoa que chega e fala a verdade. Ele não tem trava na língua, não. Ele fugiu daquela linha do presidente politicamente correto, que vem, que fala bonitinho, a terninha e gravata. Não, ele aparece, você vê as lives dele, o cara aparece de bermuda, o cara aparece de chinelo, ele vem, ele fala o que ele pensa, ele fala real. E isso eu acho que tem influenciado muito na decisão da maioria desses brasileiros aí, como está apontando a revista Veja. Então, mas trazendo aqui, então, só trazendo para o pessoal que está acompanhando com a gente, então essa pesquisa, trazendo, enquanto nós vamos acertando aqui a questão do som, é que essa entrevista, essa notícia, ela foi publicada hoje pela revista Veja, então trazendo uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas. Essa pesquisa, ela foi realizada, então, agora, nesse mês de julho, até trazer os dias aqui para você. Eu tenho aqui essa pesquisa, então, ela foi feita agora nesses últimos dias, falando justamente a respeito dos quadros presidenciais, então, para esse ano de 2022, caso as eleições fossem hoje. As pesquisas elas foram realizadas entre os dias 18 e 21 de julho, aqui pelo Instituto Paraná Pesquisas, e traz, então, vamos dizer assim, que Bolsonaro ele lidera em todos os cenários de primeiro turno, com percentuais que vão de 27,5% a 30%, e também venceria em todos os quadros no segundo turno. Então, tanto que até ele venceria o ex-presidente Lula em 45% contra 36%, e também o governador de São Paulo, João Dória, em 51% contra 23%, segundo essa nova pesquisa, então, que foi divulgada aí pela revista Veja. Daqui a pouquinho, assim que nós tivermos aqui a imagem, o som aqui do Luiz, nós continuamos então o contraponto, trazendo sempre para você, e traz também, né, nessa pesquisa aqui divulgada também, que o quadro, vamos dizer assim, de desaprovação do governo, ele acabou caindo, e de aprovação ele acabou subindo. São poucos pontos percentuais ali, mas que fazem, vamos dizer assim, que são apontados aí como uma tendência por essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas também. Então, trazendo aqui pra gente, também se fala, né, de outros candidatos, se colocou nessa pesquisa o ex-ministro Sérgio Moro, o Luciano Huck, apresentador da TV Globo, também foi colocado também que concorreu aqui às eleições presidenciais, Ciro Gomes, também outras pessoas aqui do cenário, sempre trazendo aqui pra gente, então, as possibilidades aí para se pensar um pouco. É claro que é muito cedo, ainda são muitos anos, mas mostram uma tendência aí da população. Luiz, está me escutando? Chegando certinho? O pastor Tony já respondeu aqui, né? Tem 41 segundos, então, para uma réplica depois, se ele quiser. E também trazendo para você sobre essa nova pesquisa que aponta, então, que houve um crescimento aí de aceitação, de aprovação da população do presidente Bolsonaro, e que se o quadro, vamos dizer assim, caso as eleições fossem hoje, as eleições de 2022, ele estaria reeleito. Como você comenta essa reação da população a tudo aquilo que vem acontecendo no governo Bolsonaro, Luiz? Eu não tenho nem muito o que falar. Eu não sei o que falar realmente, sabe? Porque nós estamos nesse momento tudo conturbado, né? O pessoal taxa muito esse negócio de esquerda e direita, mas eu acho que nós estamos com um governo que ele é de extrema direita, né? Eu acho que nem extrema esquerda nem extrema direita é solução, né? Eu acho muito estranho realmente, porque um governo que se propôs a sem corrupção, toda essa conversa, e a gente vê que realmente é tudo a mesma coisa. Eu particularmente não acredito em político. Eu acho que infelizmente o brasileiro tem que parar com essa coisa de criar mito, né? Criar um mito da esquerda, estão criando um mito da extrema direita. Eu acho que desse jeito o país só vai ganhar destruição, que é o que nós estamos vendo, né? Destruição da natureza, destruição de direitos trabalhistas, toda essa agenda do neoliberalismo. Eu não sou a favor disso, não sou a favor do que muita coisa do governo anterior. Então eu acho que nós estamos realmente num beco sem saída, porque não existe um meio termo. O povo brasileiro ou vai para um extremo ou vai para o outro. Eu acho que é isso. Muito bem, tempo. Tony, por favor, tem 41 segundos, quiser completar ainda a respeito dessa pergunta. Quero só acrescentar, Guto, uma coisa que eu achei bastante interessante, é que o fato da pesquisa vir da revista Veja, que é um grupo, né, que não faz parte aí daqueles que são chamados de apoiadores do Bolsonaro. Eu acho que isso reforça ainda mais essa pesquisa pelo fato de expressar o que a maior parte da opinião do povo está
tá demonstrando, né, em forma de aprovação ao governo Bolsonaro. Porque quando a pesquisa, a fonte da pesquisa, ela vem de um apoiador, você pode estranhar, ela vem de algum órgão, né, que tem algum tipo de vínculo com o governo, mas como nesse caso aí a revista Veja não faz parte desse grupo, eu acho importante. Muito bem, Luiz, 1 minuto e 42, se quiser tecer ainda mais comentários a respeito dessa pergunta. Ah, sim, então, eu não vi a primeira parte, né, o que o Tony falou, então tô meio perdido na história. Essa questão da mídia, realmente, isso é como ele falou, concordo com ele. A Veja não faz parte dos apoiadores, mas é igual a Folha, né, a Globo, só que criou-se esse mito de que a Globo apoiava o PT, né, e quem derrubou o PT... Eu não sou petista, longe disso, como eu falei desde o começo. Quem derrubou o PT foram essas mídias, né? Essas mídias, o que eu vejo sempre nessa questão política, tanto as mídias quanto quem está no poder, eles servem a quem eles querem, né? Eles estão servindo a quem eles querem, assim, que desculpe aí um pouco. Eles servem a quem está ao poder, quem está lucrando com isto, né? Então é isso. Tem gente lucrando, lógico, com todas essas reformas, todo esse tipo de coisa tem gente lucrando por trás. Sempre é assim. Então cria-se todo esse mito de que a mídia é de esquerda, a mídia é de direita. Eles não são nem de esquerda nem de direita, eles são a favor de quem paga. Infelizmente é assim. Muito bem, Luiz, você tem 22 segundos ainda, mas posso passar para a próxima pergunta? Por mim, tudo bem. Muito bem. Luiz, começando por você agora, essa segunda rodada de perguntas, então, outro fato ainda que traz essa pesquisa aqui, eu vou fazer mais uma pergunta ainda a respeito dela aqui, é que seria, vamos dizer assim, a questão da desaprovação do governador Dória, né? Ela traz aqui que ela até traz alguns comentários, né, falando que o combate ao coronavírus ele foi muito elogiado por certa parcela da população aqui no estado de São Paulo, pelo governador, mas que isso não surtiu, vamos dizer assim, uma aprovação através dessa pesquisa, né? Tanto que eles citam aqui que talvez, vamos dizer assim, a estratégia do presidente, né, de se falar, de se colocar todos, vamos dizer assim, de se colocar todo o ônus da crise econômica nos governos estaduais e municipais, que isso teria, de certa forma, surtido efeito na população. Como você acredita? Você acredita que, vamos dizer assim, essa baixa do governador Dória numa previsão para as eleições seria efeito de outros assuntos ou justamente dessa ação direta do presidente de colocar o ônus da crise econômica na costa dos governos? Pode realmente ser isso, mas... Com certeza, eu acho que ele tirou totalmente o corpo fora, isso eu acho que é extremamente errado por parte do governo federal. O governo federal tirou todo o corpo fora dessa situação. Nós estamos sem ministro da saúde, né? Porque tem vários militares no cargo, não é ninguém preparado. Também outra coisa que vem totalmente contra o que ele falava na campanha, que ele não sabia nada, mas iria colocar pessoas preparadas. E nós estamos vendo o Ministério da Saúde sem ministro, sem alguém da área. Então foi se jogando tudo isso para os outros, né? Agora, o Dória em si também, para mim, eu vejo ele como uma farsa, né? Então, quem sabe, nisso eu acho ótimo que o Dória esteja caindo, que esse PMDB, PSDB esteja caindo também no estado de São Paulo, né? Porque muito se fala de todo o tempo do PT no governo federal, mas nós temos o estado de São Paulo nas mãos dos tucanos há tanto tempo, com tanta corrupção que agora está começando a aparecer, né? Tudo isso que é excelente realmente que se caia essa máscara, né? Para mim o Dória é isso, não é outro falso no meio de tantos. Muito bem, tempo. Tony Arantes, puder conversar um pouco com a gente, então, a respeito disso, né, dessa questão da baixa popularidade, de uma queda de popularidade aí do governador João Dória, principalmente essa pesquisa ela foi feita a nível de Brasil, né, mas muito se reflete também a situação aqui no estado de São Paulo. A seu ver, isso é devido por decisões erradas tomadas pelo governador ou por, vamos dizer assim, o presidente ter agido de colocar toda a crise política nas costas dos governos e dos municípios? Tá certo, Guto. Na minha opinião, eu acho que o governador ele tem sim a parcela de culpa dele, e a parcela de culpa dele nessa baixa popularidade dele não é pequena, não.
sabe? Ele foi muito omisso em alguns aspectos, ele tomou muitas decisões erradas em outros aspectos, né? E agora o que ele está colhendo é fruto daquilo que ele plantou, entendeu? Claro que quando você fala aí de uma pandemia, eu não estou aqui, eu volto a dizer, eu não tenho aqui político de estimação, eu não estou filiado a nenhum partido, concordo com muita coisa aí que o Luiz Cláudio falou. Realmente, há um tempo atrás, eu pensaria da seguinte maneira, a gente tinha que se livrar do PT no governo. O PT expressava, né, a extrema esquerda, o PT expressava tudo que havia de pior no sentido de corrupção, né, nesse país. Então, eu votei no Dória, mas óbvio que eu me arrependo, eu não estou aqui para passar atestado de santidade, não, dizer que eu só acerto nas minhas decisões, extremamente arrependido. Mas, obviamente, se tivesse que escolher entre um petista e um tucano naquela ocasião, como eu fiz, né, na época de governo Lula, governo Dilma, né, e o PSDB sempre ganhou, eu sempre votei no candidato do PSDB. O que o Luiz Cláudio falou, que eu concordo plenamente, é que se a gente colocar hoje os dois na balança, os dois são extremamente corruptos. O PSDB também, ele está em baixa e demonstrou aí uma faceta totalmente esquerdopata nos últimos tempos aí. E digo mais, na minha opinião, o Dória não ganha nem que ele se candidate a governar uma barraquinha de pastel na feira. Tempo. Luiz Cláudio, 1 minuto e 37, se quiser trazer para a gente ainda mais comentários a respeito dessa pergunta. Eu não sei, acho que essa pergunta, acho que é só isso mesmo. O Dória, ele fez por, tá fazendo por merecer, né? Realmente, esse governo, toda essa falsa, né? É uma farsa, para mim é uma farsa. Eu só não concordo com o que o Tony fala desse negócio de esquerda. Eu acho que o PSDB tá longe de esquerda, né? Também são outros que só servem ao poder. Porque eu não sei nem se, até hoje eu não sei se o PT é toda essa esquerda que falam, né? Para mim também ele serviu a muitos interesses financeiros, né? Eu lembro que muito tempo atrás eu fui no Telescópio falar da usina de Belo Monte, né? Então você vê todas essas obras, essas coisas que o PT fez foram ganho financeiro, né, de alguém. Isso nunca foi governar para o povo, então é tudo uma farsa. Muito bem. Só isso. Pastor Tony, 1 minuto e 10 segundos, se quiser completar aqui pra gente. Opa, vamos lá. Só para lembrar aqui, Guto, no início da pandemia, a gente precisa ressaltar que o STF, ele retirou do governo federal o poder de algumas decisões e entregou o poder dessas decisões na mão de governadores e prefeitos. Então, o seu Dória tem que vir fazer a meia-culpa e assumir, sim, a culpa dele no cartório, né? Propriamente dito, não agora essa segunda flexibilização, mas já na primeira flexibilização, ele mudou até o nome da flexibilização, porque ele estava chamando de flexibilização inteligente. Então quer dizer que a primeira que ele fez, ele admite que ele fez a flexibilização burra, ou seja, foi uma quarentena de Araque, entendeu? O Dória, ele não está preparado para governar o estado de São Paulo, que Deus tenha misericórdia de nós que estamos no estado de São Paulo. Eu deixo muito claro aqui que hoje, na condição de governador, ele é alvo das minhas orações. Eu não torço para ele mal, porque eu sei que se ele for mal, eu estou dentro do estado de São Paulo, eu também vou sofrer. E eu não quero isso nem para mim, nem para minha família, nem para ninguém que mora aqui nesse estado. Eu quero mais que ele acerte, mas que ele tenha errado de maneira muito feia, na minha opinião. Eu penso ainda, Guto, vamos lá. Isso, a próxima pergunta começa com você aqui, Tony, e daí se você quiser completar ainda a respeito, usando o tempo da próxima pergunta, fica à sua disposição lá também, tá? Mas então okay. A próxima pergunta aqui, passando para a próxima rodada, a terceira rodada aqui dentro do contraponto, iniciando então com o Tony Arantes respondendo aqui pra gente, seria a nível municipal, né? Nós temos então a notícia do Correio de Itapetininga, que foi às bancas hoje, falando então da média nova, né? Que nós chegamos a média de 9 novos casos por dia aqui na nossa cidade. Relembrando, né? Que em abril a média foi de 1 novo caso por dia.
no mês. No mês de maio a média foi de 3 casos novos por dia e no mês de junho de 5 novos casos por dia. Então pegando julho, do dia 1º de julho até o dia 23, nós tivemos uma média de 9 novos casos por dia. Isso representa o que, a seu ver? Vamos dizer assim, qual seria a estratégia que nós devemos tomar a partir de agora? Isso representa que nós estamos chegando, vamos dizer assim, no pico da pandemia? O que fazer daqui para frente? Tony Arantes, por favor. Muito bem, Guto. Só concluindo o que eu estava dizendo na outra questão, a quarentena tinha que ter sido mais rígida lá atrás, desde o início. O Dória sabia de tudo, ele havia sido avisado pela OMS no início do ano. E tem um Twitter dele no dia 21 de janeiro, no perfil pessoal dele, no qual ele diz que o estado de São Paulo estava preparado para a pandemia. Que preparo é esse? Claro que é o maior estado, obviamente que ia ter o maior número de casos, mas que tipo de preparo é esse? Maior número de casos, maior número de mortes, a situação é calamitosa. Dória tem culpa no cartório, sim. Respondendo essa questão municipal, Guto, não vamos falar só em município, vamos falar de maneira geral. A situação, ela é preocupante. Ela é preocupante. Nós não conseguimos entrar ainda num período onde a curva do vírus está em decadência. Infelizmente, os números têm se mantido, aqui no Brasil pelo menos, né, se mantido em alguns lugares, e em outros lugares os números têm subido. Eu acho que isso sim é falta de tudo isso, né, o resultado geral. Parte da falta de planejamento, sim, de governo, mas também parte um pouquinho da imprudência dos seres humanos. Tem muita gente, Guto, que está levando esse negócio na brincadeira, né? Tem muita gente que está levando o negócio no oba-oba, as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente escuta, os noticiários, a gente vê festa clandestina sendo feita, a gente vê o povo sem máscara na rua, o povo na praça brincando, esses dias num bairro aqui na cidade, o pessoal jogando futebol num campo, agora que a guarda municipal chegou, saiu todo mundo correndo e tal. Então o povo também tem um pouquinho de parcela de culpa nessa história por conta da imprudência. Eu acho que se as coisas fossem levadas com um pouquinho mais de seriedade pelo governo e pelo povo, talvez hoje os números fossem um pouquinho favoráveis a nós. Muito bem, Luiz Cláudio, falando então dessa situação do Covid aqui na nossa cidade, ou seja, a média de infectados por mês aqui já tem cada vez aumentado, né? Isso é algo natural, ou seja, no decurso, vamos dizer assim, de uma pandemia, ou é hora de repensar a estratégia que está sendo adotada aqui na nossa cidade? Não, realmente não era para ser natural, né? Se fosse a gente pegar o exemplo dos países que mais sofreram na Europa, né, nesse momento nós já estaríamos diminuindo a curva, né? Mas a curva no Brasil em geral, na cidade, a cidade é um exemplo, né? Com certeza. Tudo isso que o Tony falou, todos temos observado essa questão de festas, do pessoal totalmente displicente. Ninguém está levando muito a sério. Ninguém não, né? Boa parte não leva a sério a situação, né? E então, realmente, a gente precisava estar diminuindo e não está diminuindo. Nós não temos nenhuma projeção de quando vai diminuir, né? A curva, ela vai começar realmente a mudar essa história. E tanto que os casos estão aumentando, né? O Brasil está batendo recorde aí de casos confirmados, as mortes não diminuem, né? Tudo isso, com certeza, grande parte da população, a população tem culpa, mas todos os governos, desde o federal ao estadual, ao municipal, não fizeram o que tem que ser feito, né? Desde o começo. O governo federal, usando o Tony falou da OMS, o governo federal sempre foi contra a OMS, foi contra as indicações, banalizou a história do vírus, o próprio presidente, falando que era uma gripezinha, dando várias declarações que deixam a população perdida. Então a população não tem um rumo, a população não sabe para onde vai. Quem está falando certo? É o presidente, é o governador, é a OMS, é a Anvisa. Então toda essa coisa de amadorismo desse governo, de todos os governos, o federal e o estadual, com certeza piora todo esse quadro. E nós estamos desse jeito, né? Não tem previsão de melhora. E com essa flexibilização, né, que foi feita errada no começo, agora
mais ou menos, mas a coisa parece que não tem, a gente não tem ideia de quando realmente começa a melhorar. Isso é muito preocupante. Muito bem, tempo. Pastor Tony, o senhor tem 1 minuto e 2 segundos ainda, se quiser falar aqui para o pessoal, complementar ainda a sua resposta. Guto, eu quero só acrescentar aqui o seguinte, concordo com isso que o Luiz Cláudio falou, é uma realidade, infelizmente não há uma previsão de melhora. Rapaz, eu quero aproveitar aqui, Guto, sei que o pessoal tá participando com a gente aqui através das redes sociais, e tem aqui o Marquinho Costa, que é um amigo meu, um cara que não tem uma amizade profunda com ele, mas é um colega, um cara que eu conheço. Ele está dizendo que eu falei algo aqui acerca de feirantes, que eu critiquei o povo que mais trabalha. Não teve nenhuma pergunta de feirante, eu nem falei nada de feirante, então quero só deixar um abraço aqui para o Marquinho, acho que deve ter se confundido em algum momento, ou tá vendo outro programa, porque não é possível. Um abraço, Marquinho, não falei nada de feirante não, classe trabalhadora, apoio total. Muito bem. Luiz, 36 segundos ainda. Quiser complementar aqui pra gente? Eu acho que esse assunto já deu. Já consegui, já falei aqui o que eu gostaria. Muito bem. Então, passando para a nossa última pergunta aqui do Telescópio de hoje, do Contraponto, trazendo sempre para a gente aqui as discussões políticas que estão acontecendo no nosso país, aqui na nossa cidade também, e trazendo, né, inspirado um pouco nessa pesquisa, então, que nós tivemos aí no Instituto Paraná, falando a respeito do Brasil, né, qual seria o quadro de uma reeleição hoje. Nós estamos muito mais próximos aqui de uma eleição municipal aqui na nossa cidade, né? Ela está marcada aí para acontecer dia 15 de novembro. Nós não temos pesquisas oficiais sendo lançadas, né? Mas com o que você sente da população aqui, Luiz, você acredita que hoje, se as eleições fossem hoje, a prefeita Simone Marqueta ela estaria reeleita aqui na cidade? Se sim, se não, por quê? Então, eu não posso opinar muito sobre isso, ainda não. Como é muito recente ainda, né? Como está toda essa loucura, né, o pessoal ainda não se declarou totalmente, né, os candidatos, sem pré-candidato, né, parece que essas, não se definiram ainda o jogo político, né, vamos falar bem o português, né, o jogo político não está muito definido, mas pelo pouco que a gente vê, a Simone Marqueta tem grandes chances, sim, né, aí como não está definido muito bem ainda os adversários, mas ela corre um pouquinho na frente, pelo que eu vejo, assim, de pouco que tem se conversado sobre isso. Agora a gente já, né, nem tem mais aquelas reuniões, aquelas conversas, né, então a gente não está tendo tanto esse termômetro como tinha antes, né, então a conversa agora ficou muito reduzida, né, mais por celular, né? Então antes a gente conseguia mais ter essa opinião, mas eu acho que ela tem sim, tá no páreo, com certeza. Muito bem, tempo. Tony Arantes para conversar aqui com a gente, justamente a respeito disso então, né? Com o seu olhar, com a avaliação que você faz, com as pessoas que você, vamos dizer assim, tem conversado, você acredita que essas eleições elas fossem nesse momento, como nós não temos pesquisas oficiais aqui para poder ter esse termômetro, né? Você acredita que a prefeita Simone Marqueta ela estaria reeleita aqui na nossa cidade? Olha, Guto, eu vou concordar com o Luiz Cláudio aí também e vou acrescentar ainda que por conta justamente da pandemia, eu acredito que nós vamos ter algumas e não poucas surpresas nesta próxima eleição. Não só no que diz respeito ao cargo majoritário, ao executivo, mas também ao legislativo, né? Justamente por conta disso, o povo tá mais dentro da casa, como o Luiz Cláudio falou, já não está se reunindo tanto pessoalmente, já não surgem tantas as conversas, né? O negócio tá mais restrito aí à rede social e aí, é claro, na rede social você tem os apoiadores e tem aqueles que são contra, né? Tem a situação e tem a oposição, isso seja de qual lado for. Mas eu acredito que vai ser uma eleição interessante, né? No que diz respeito ao cargo majoritário, que é a pergunta, né, em questão, por conta, né, de que, na minha opinião, quando a pessoa já está no cargo, automaticamente, ela tem sim uma vantagem, né? Politicamente a gente usa o termo tem a máquina na mão, né? Então está diante da prefeitura, obviamente
tem aí a possibilidade de uma sequência de trabalho, né? Mas de um outro lado, aqui na nossa cidade, a gente tem aí o ex-prefeito Ricardo Barbará, que é um dos nomes, né? Eu podia citar outros aqui que a gente sabe que estão sendo anunciados aí, mas eu falo dele por conta de já ter sido prefeito em outras oportunidades, tem um bom trabalho para mostrar também daquilo que fez lá atrás, então eu sinceramente eu não sei te dizer se ela seria reeleita hoje, né? Mas eu com certeza eu digo para você que a eleição promete. Muito bem, tem 1 minuto e 47 ainda, Luiz, se você quiser comentar ainda um pouco disso, mas eu abro um pouco a pergunta aqui ainda, se você puder, se couber ainda nesse seu comentário, né, a respeito dos principais desafios, né, dessa nova gestão que queria enfrentar a partir de 2021 aqui em Itapetininga. Tá, mas eu vou passar então pro Tony aqui, enquanto o pessoal tenta resolver aqui pra gente, mas daqui a pouquinho o Luiz fala então esse 1 minuto e 41, já é a nossa última pergunta mesmo, não teria, vamos dizer assim, outra pergunta depois, mas Tony, a respeito então justamente disso, eu sei que você já fez uma primeira resposta aqui a respeito desse quadro, né, de uma possibilidade de uma reeleição, mas diante dos desafios que se apresentam hoje, né, quais são os principais desafios que você acredita aí que vai ter que enfrentar uma próxima gestão a partir de 2021, sendo a prefeita Simone Marqueto numa reeleição ou um novo grupo político aqui na cidade? Olha, Guto, na minha opinião, como sempre, eu acho que o grande problema vai passar pela economia, né? Uma coisa que acontece muito, por exemplo, isso eu não estou falando aqui do governo da Simone, de maneira geral, né? A situação não está fácil no país, né? Mas aí o que acontece? O governo ele toma, seja em qualquer esfera, federal, estadual, municipal, aí ele tem que tomar algumas decisões para que sejam feitas algumas coisas na cidade. Aí, por exemplo, o cara vai lá, faz um empréstimo lá de não sei quantos milhões para fazer um asfalto, mais tantos milhões para fazer isso, para fazer aquilo e tal, e isso aí, né, pode acabar se tornando um problema gigante lá na frente, porque ter crédito para se emprestar é muito bom e é necessário, mas será que depois, seja município, estado ou governo federal, vai ter a condição para pagar aquilo que foi emprestado? Então, por exemplo, a gente olha hoje aí essa questão, por exemplo, da pandemia, né? Existe um caos na saúde, não é em Itapetininga, é em tudo quanto é lugar, né? E tudo isso vai refletir, né, nos caixas municipais, estaduais e federais lá na frente. Então, quem assumir o governo ou numa continuidade da prefeita Simone vai ter que trabalhar bastante com a área econômica aí, que não vai ser fácil não. Muito bem. Luiz, me escuta? Agora sim, voltou. Bora lá. Então, Luiz, eu abri um pouco a pergunta aqui, mas se você quiser completar ainda a respeito da reeleição, se é uma possível reeleição da prefeita, tá? Mas justamente a respeito do que você acredita que são as maiores dificuldades, é o principal desafio a ser enfrentado a partir de 2021 aqui no governo municipal de Itapetininga. Eu acho que é isso que o Tony falou também. Realmente não vai ser nada fácil. A economia já não estava boa, né? E agora realmente tá muito quebrada, né? A economia não. A nossa uma sorte nessa. Não dá para chamar de sorte, né? Nessa crise mundial, né? Vai ser mundial, o problema é mundial, mas vai ter que ser trabalhado muito bem. Tudo isso, essa questão de dívida, né? Tudo realmente, eu não sei, tem que ter um trabalho muito sério, vai ter que ser muito sério, tem que ser tudo muito levado a sério, para que se recupere, para que não deixe, nossa, essa questão de dívida, né? Tudo isso tinha que ser olhado muito melhor essa questão da saúde, né? Você vê, chega numa situação dessa, realmente o país inteiro não tem condições. E espero que com tudo isso que vai acontecer em 2001, melhore toda essa classe política geral, mundial, olhe melhor para essas coisas, né? Porque não é essa brincadeira que eles pensam que estão fazendo, e isso pode ser, até tem estudos, né, que falam que podem vir outras até piores. Então, o mundo tem que se preparar, tem que ter um pouco mais de solidariedade, de pé no chão. Eu não sei dizer o que tanto, mas tem que ser muito sério o trabalho. Muito bem, Luiz, muito obrigado pela participação aqui no Contraponto, aqui no Telescópio. É sempre uma alegria poder conversar com você, viu? Obrigado também. Também
Tony Arantes, muito obrigado pela participação aqui com a gente. É sempre uma alegria poder estar junto aqui, conversar a respeito da nossa cidade e de todos os outros assuntos. Legal, Guto. Quero agradecer você mais uma vez, a toda a TVI, agradecer ao Luiz Cláudio aí pelo bate-papo, que foi bacana demais, por poder trocar ideia de maneira tão amigável e respeitosa. Quero deixar aqui um abraço, Guto, para todos os membros da minha igreja, da igreja que eu sou pastor, a IEQBH, né, quadrangular lá da Vila Belo Horizonte, aqui em Tapetininga. Deixar um beijo aqui para minha esposa, a pastora Alessandra, para os meus filhos, Samuel e Daniel, que estão nos assistindo. E fazer um convite rapidinho aqui, Guto, nesse domingo, 7 da noite, o Bispo André, que é o meu superintendente aqui da quadrangular da nossa região em Tapetininga, ele vai fazer uma live no Facebook às 19 horas, chamada Vida para a Cidade. Ou seja, ele vai fazer uma oração de cura, vai fazer um clamor a Deus muito abençoado para as pessoas que moram aqui em Tapetininga, para que recebam a cura divina, aqueles que necessitam, e a proteção de Deus, aqueles que já estão bem. Então tá aí o convite e aqueça no Facebook. Obrigado, Guto. Deus te abençoe. Muito obrigado.